eu estava me preparando para montar o episódio 2 e aí veio a grande dúvida. E aí, o que é que eu vou falar? E eu fiquei pensando em vários assuntos, né, várias pautas que poderiam ser comentadas aqui. E aí eu fiquei pensando assim, poxa cara, mas nada mais natural do que falar sobre o conhecimento. Afinal de contas, uma das propostas do Criatura Over é, é falar um pouco sobre conteúdos que tenham uma base de conhecimento, né? E, e aí foi interessante porque eu fiquei pensando, poxa, mas e aí? Conhecimento? O que é que eu vou falar sobre conhecimento? Aí eu falei, poxa, nada mais justo então falar do conhecimento do ponto de vista daquilo que nos fornece conhecimento, que é o cérebro. Mas só que aí eu falei assim, poxa, mas isso é muito pouco. O que mais que eu poderia abordar, né, para, né, fazer a cereja do bolo? Aí eu fiquei pensando, aí teve uma reportagem que eu estava lendo sobre um australiano chamado Terence Tao. Esse cara, ele tem um QI comprovado de 230. O cara é um fenômeno. Ele é um equivalente humano ao supercomputador chinês, aquele Tianhe-2. E eu falei, gente, isso é muito interessante. Então, por que não? Quem realmente é mais poderoso? O seu cérebro ou o seu computador? E se você está curioso, então agora nós vamos descobrir. Vem comigo. Fala galera, é mais um Criatura Over chegando para você. Quem é mais foda, o seu computador ou o seu cérebro? Para responder essa questão, nós vamos ter que conhecer um pouco sobre o cérebro, entender como ele funciona e para que serve. O cérebro humano é o órgão mais complexo que existe em você. Ele é formado por 100 bilhões de neurônios, 25% de todo o sangue bombeado pelo coração é para o seu cérebro. O impulso nervoso viaja a uma média de 450 km por hora. Além disso, o seu cérebro possui mais de 640 km de veias sanguíneas. Ele também consome 20% de todo o oxigênio produzido. O cérebro gera cerca de 25 watts de energia, o que é suficiente para acender uma lâmpada. Eu falei lâmpada. E sem dúvida nenhuma, seu cérebro é um dos processadores mais poderosos do mundo. Isso significa que ele é capaz de processar informações e analisá-las baseado em uma vida inteira de experiências e vivências e ainda emitir uma resposta em menos de 1 segundo. Nem o computador mais potente do mundo é capaz de simular o processamento do cérebro humano com tamanha eficiência. A neurociência hoje sabe que seu cérebro é extremamente plástico e adaptável. Isso se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de alterar sua estrutura física mediante o aprendizado. Ou seja, quanto mais você aprende, mais você desenvolve seu cérebro. É como a prática do exercício de musculação. Só que neste caso, quanto mais informação você traz para o seu cérebro, mais poderoso ele fica. Ou seja, um verdadeiro cérebro bombado. E o resultado mais importante que o cérebro nos oferece após esses milhares de processamentos, conexões e impulsos elétricos é o conhecimento. Ou seja, você aprende, memoriza, elabora e num determinado momento, quando você tiver necessidade de uma informação, basta você acessar os arquivos do seu cérebro e você terá um vasto nível de conhecimento à sua disposição. Mas afinal de contas, quem é o melhor do pedaço? O seu computador ou o seu cérebro? Ué, tá vazio? Ih, cara, tá vazio. Os cientistas sonham em construir computadores tão poderosos quanto o cérebro humano. Mas isso parece muito distante da realidade ainda. Para o computador não há como mudar as regras. No seu caso, isso depende. Em segundos você pode rever tudo e de quebra ainda achar uma nova ótica para explicar a sua mudança de opinião. Ele não. Hoje os PCs são capazes de cálculos incríveis e de trabalhar a velocidades assombrosas, e sem queda de produtividade ou ameaça de tédio. Mesmo assim, esses computadores não são mais poderosos ou espertos do que esses que nós carregamos em nossas cacholas. Vamos analisar. Hoje os computadores caseiros mais poderosos do mundo podem ter HDs que variam de 3 TB a 8 TB, o que já é impressionante. Mas não chega nem perto do seu HD cerebral, que é de impressionantes 2,5 petabytes. Nem mesmo o supercomputador chinês que eu falei lá na abertura, o Tianhe-2, é capaz de lhe alcançar, porque ele conta com 1,3 petabytes. Ou seja, o seu amendoim é o bicho. E você deve estar se perguntando, mas será que a nossa memória interna nunca se esgota? Bom, ainda não temos uma resposta de maneira definitiva.
Mas se o seu HD cerebral tem um limite, ele deve ser mega monstruoso, porque não se encontrou esse limite ainda. Ou seja, o seu cérebro ainda está longe de travar. Tem um carro de som passando, tem que esperar. Isso acontece porque os neurônios se combinam e cada um deles pode agrupar muitas informações. Se o seu cérebro fosse capaz de guardar, de armazenar imagens de TV, isso significa que ele seria capaz de armazenar 3 milhões de horas de vídeo. E para piorar, a sua TV teria que ficar ligada por 300 anos para preencher todo esse espaço livre. Caralho, mano! De acordo com o livro The Human Mind, se fosse possível construir um computador com a capacidade do cérebro humano, seria necessário construir uma usina elétrica exclusivamente para fornecer muitos megawatts de energia. Além disso, para essa máquina seria necessário um dissipador de calor do tamanho de uma cidade. Puta merda, hein? Para vocês terem ideia do tamanho do poder que você carrega dentro da sua cabeça, recentemente alguns cientistas utilizaram 83 mil processadores de um supercomputador para tentar simular o processo da mente humana. Eles conseguiram reproduzir 1% de 1 segundo de nossa atividade cerebral humana. E isso ainda por cima demorou 40 minutos. Ou seja, respondendo, o seu cérebro é muito mais poderoso que o computador. Portanto, ele é foda. Então é isso, criaturas. Se você gostou, aciona seu cérebro aí, dê um joinha no nosso vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, esteja antenado em nosso conteúdo toda semana, dê uma olhadinha lá na nossa fanpage, comente conosco lá, o endereço está aqui embaixo, comente aqui no box também, comente aqui na descrição. Encontro você no próximo vídeo. Valeu! Prévio. Isso significa que ele é capaz de analisar. Se fudeu. Para essa porra dessa máquina.